Entrevista. Por causa de sua geografia, Andradas atrai praticantes de alpinismo. O alpinismo é um esporte que consiste em escalar montanhas, picos e rochas, entre outros lugares inusitados, e cresceu bastante em Andradas nos últimos anos. Por aqui, um grande número de praticantes tem sido atraídos pelas formações rochosas, que propiciam bons pontos de escalada. Mas atenção! O esporte exige bom condicionamento físico, equipamentos e procedimentos de segurança, sem o que a prática do alpinismo fica insustentável. Para falar sobre o assunto, hoje iremos conversar com o alpinista e educador ambiental Tadeu de Oliveira. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo ao programa Jornal da Cidade. Bom dia, é um prazer poder participar do Jornal da Cidade. Olha, Tadeu, quando nosso diretor aí, o Diego Salles, passou a pauta dessa entrevista e o seu currículo, eu fiquei bastante animado. Eu falei, vai ser uma conversa muito interessante, porque além do esporte que você pratica, o alpinismo, ele ser um tema muito bom e muito gostoso de ser tratado, você ainda trabalha como educador ambiental, inclusive fazendo ali incursões pela Amazônia. Que coisa mais gostosa, rapaz. Isso, eu tenho aí 20 anos já trabalhando nessa área, né? Trabalho muito com escolas de São Paulo e acabo viajando pelo Brasil e fora do Brasil, né? A minha identificação são com comunidades tradicionais, né? Buscando esse conhecimento que eles têm e essa troca de informação com os alunos, né? Interessante, você disse que viaja mais com alunos do estado de São Paulo, é isso? Mais com alunos do estado de São Paulo, na sua maioria da capital mesmo, da cidade de São Paulo. Interessante, vamos fazer uma ponte entre você e as escolas de Andradas, para que você possa levar os andradenses também para passear lá, conhecer o Xingu e tudo que o Amazonas tem para oferecer. Com certeza, na verdade a gente já está iniciando um projeto aqui na cidade, na verdade está sendo construído ainda, que é um projeto de educação ambiental, primeiramente para as escolas rurais, né? Tendo em foco, na verdade, a região em si, né? Todos os atrativos, todos os problemas ambientais que existem, né? A gente acaba andando muito pelas serras e acompanha de perto todo esse processo, né? Que vem acontecendo. Que coisa mais bacana, e nesse projeto você está em parceria com a prefeitura? Como que está sendo a implantação? Ou é uma coisa individual à parte? Por enquanto a gente ainda não buscou a prefeitura, né? Porque ele está sendo montado, todo o esboço certinho, para que quando tiver o contato com a prefeitura já esteja tudo pronto para acontecer mesmo, mas ele já vem sendo elaborado. Mas a meninada vai adorar esse projeto. Vai. Na verdade a ideia a gente pensa até um pouquinho maior, né? Hoje eu estou residindo no bairro dos Lobos, e ali a gente já verificou que inclusive tem uma unidade de uma escola municipal abandonada há 16 anos. O prédio está vazio. O prédio está vazio. Então a proposta também é chegar na prefeitura e tentar viabilizar esse espaço para cursos para a comunidade rural ali, né? Ser um ponto fixo. Interessante. Mas todos são projetos ainda que não foram conversados, mas que a gente tem certeza que vai ter andamento, sim. Claro, essa postura de primeiro colocar no papel, formatar, para apresentar algo concreto. Justamente. Não é? Isso é muito bom, mas a Rádio Vinícola aqui já se antecipando, saindo na frente, e com certeza a cidade de Andradas vai aí receber de braços abertos esse projeto. Tadeu, eu fico com uma dúvida aqui, quando você chega lá no Amazonas ou na Amazônia, você deve ir tanto para o estado do Amazonas como para o estado do Pará, é isso? Sim, já fui para os dois. Para os dois. Quando você chega com a meninada lá, qual é o trajeto que você faz com eles? Na Amazônia, eu faço muito um roteiro que são 9 dias embarcados pelo Rio Negro, né? E aí nós temos trabalhos específicos em comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas também. Interessante. Então, durante 8 dias existe essa troca de informações e de cultura com essas comunidades. E durante 8 dias navegando, né? O destino final é Novairão. Interessante. Então a gente acaba conhecendo as Anavilhanas, que é um lugar muito especial, que é o Parque das Anavilhanas, né? Que é uma floresta inundada maravilhosa.
E aí a pessoa, o aluno, ele vê aquilo que ele vê nos livros, em sala de aula, ele acaba conferindo ali pessoalmente. E acho que assim, nesse tempo de trabalho, o que eu venho constatando é que ele vai além, né? Essa experiência que ele tem de estar ali, vivenciando o que ele leu ou o que ele assistiu um dia, é diferente, né? Muda muita coisa, é impactante. Principalmente para um aluno que mora na cidade de São Paulo, uma cidade grande, né? Uma floresta de concreto, né? Chega lá numa floresta com vegetação, é completamente diferente. Ele fica maravilhado. Alguns ficam maravilhados, outros ficam chocados, né? Porque vai muito além do que ele já imaginou. Né? E a realidade lá não é fácil. Não é fácil. É diferente. Eu costumo dizer que é diferente. Não, eu não coloco nem se é fácil ou difícil. Porque acho que tem gente que mora na cidade e a realidade também é difícil, né? Então, é diferente. Né? E aí eu coloco muito que para ir para esses lugares você tem que estar com a cabeça aberta, né? E o coração muito tranquilo também para estar nesse lugar. Para poder aceitar tudo, entender as diferenças, né? Conseguir assimilar tudo isso. Entendo. Nós estamos conversando com o alpinista e educador ambiental Tadeu de Oliveira. Tadeu, agora eu fiquei assim até assim curioso, né? Como que você acabou descobrindo Andradas a ponto de se mudar para cá e praticar o alpinismo aqui nas nossas rochas? Eu conheci Andradas em 2008. Mas a história aqui da escalada, né, do montanhismo em si, de Andradas, começa bem antes. O que a gente tem relatado, né, é que começa em 94, mas a gente já descobriu fatos que a gente percebeu que antes de 94 isso já acontecia, né? E já encontrou vestígios de que as pessoas tentaram escalar as rochas aqui da região anterior a 94. Mas eu conheço aqui desde 2008, porque eu já escalava, né, já era escalador. E aí tive um convite de um amigo para vir conhecer esse lugar. Eu morava em Ribeirão Preto na época e vim conhecer. Conheci, fiquei encantado. De 2000 para frente eu comecei a vir quase todos os finais de semana. No começo eu ficava hospedado em abrigos que existem na região, já que hospedam escaladores, que são dois lugares que existem, que são específicos para receber escaladores. Então tem alojamento, tem cozinha. E eu ficava num desses, ao ponto de chegar uma hora e falar, não, eu quero ter o meu espaço aqui, eu quero morar nesse lugar. Eu quero morar em Andradas. E há 5 anos eu me mudei para Andradas, eu moro no bairro rural, que é o bairro dos Lobos, né? Que maravilha. Que fica próximo ao pantano. Sim. E ainda tem esses dois locais de recebimento aí? Hoje já são 3 locais recebendo escaladores do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Já tem vários relatos de escaladores de fora que vieram para Andradas escalar. Como se chamam esses locais? Esses locais se chamam Abrigo do Sr. Paulo, o Abrigo do Pantano e o Bramido do Elefante, que é onde a gente trabalha com o pessoal. E é onde você mora também? Onde eu moro também. No Bramido do Elefante? No Bramido do Elefante. O cachorro late e o elefante brama? É isso aí. Não só o elefante brama, o leão também, né? O homem também brama, mas o elefante em si, ele brama, por conta do tom e altura do rugido dele, né? Entendi. Do som do bramido dele. Do bramido dele. Que interessante, eu não sabia realmente. Então, Oi, pode falar. Então, como a casa onde eu moro é bem na frente, né? Em direção à trompa, que seria a trompa do elefante, ficou como o bramido do elefante. Agora as pessoas vêm de fora e se encantam, hein, Tadeu? Muito mesmo. A gente acaba recebendo muitos escaladores do Paraná. Então você imagina, a pessoa roda mais de 800 quilômetros para vir escalar em Andradas. E atrativo rochoso lá também não falta. Então se ele está saindo de lá e rodando 600, 800 quilômetros, é que a coisa aqui é diferente, né? Tá, e quais são os locais que servem aqui no nosso município para esse tipo de escalada? Tem mais de uma pedra que as pessoas usam? Como que funciona aí as opções? Tem mais de uma pedra. Hoje eu vou relatar algumas, né? Mas existem em processo outros lugares novos que estão sendo descobertos agora e que o pessoal já está conquistando as vias, né? A via é a rota que a gente segue na parede, né? Na rocha.
que a gente sobe a rocha. Então, as principais hoje são a Pedra do Elefante, né? Também conhecida como a Pedra do Diamante, a Pedra do Boi, que também era conhecida como Pedra do Campestrinho, e a Pedra do Pantano. Essas são as três principais pedras, monolitos, né, que o pessoal escala. Mas também já consta com o que a gente chama de elefante, filhote do elefante, que é uma formação rochosa que tem abaixo do elefante. Tem a Pedra dos Lobos, que fica no bairro dos Lobos. Tem a Pedra da Cruz também, que é da Igrejinha, que é muito conhecida. E na região outras pedras. Tem a Pedra do Itacolomi, tem a Pedra Branca, entre outras que tem ainda, que a gente não começou nenhum trabalho de conquista de vias ainda, mas tem muita gente envolvida. A Pedra Branca em Caldas. Em Caldas. E a do Itacolomi? Itacolomi, ela está em Ipiúna, só que eles falam que a área, na verdade, é de Santa Rita de Caldas, mas você tem que ir até Ipiúna. Ipiúna, isso. No caso dessas pedras de Andradas, você destacou três principais. Isso, elas ficam, todas elas ficam na Serra do Pau d'Alho, né? É o que é geologicamente chamada de Serra do Pau d'Alho. Ou seja, quando estamos indo para Ibitura de Minas, é aquela serra do lado direito. Justamente, correto. É isso mesmo. E nessas pedras, quantas vias aproximadamente existem nelas ali já prontinhas para uso? Hoje consta com mais de 100 vias já. Tudo isso? Somando tudo, já chega com mais de 100 vias. Oxe, rapaz, eu pensei que você ia falar umas 10 ou 12 em três pedras. Não. E cada via tem, como que se chama? São presilhas? Como que se chama? A gente, dentro da área do montanhismo e da escalada, a gente chama de proteções fixas ou proteções móveis. Proteção fixa é aquela que você fura a pedra e ela vai ficar lá. É trocada depois de anos como manutenção, mas fica fixa na parede. E proteção móvel é um aparelho que se usa que você, quando aperta um botão, ele movimenta umas castanhas e você consegue colocar nas fissuras que tem na rocha. E tirar também, então você não deixa ela lá. Ou seja, você trava ela. Trava ela dentro das fissuras. Isso só funciona quando tem fissura. Quando não tem fissura nenhuma rachadura na pedra, nós trabalhamos com a proteção fixa. Agora, a proteção física, ela é feita de que maneira? O próprio escalador ou alpinista, ele vai subindo degrau a degrau e ele vai colocando? Isso, vai furando e fixando essas proteções. E tem que ter segurança? Isso. O que a gente costuma dizer é que segurança existe, né? O que existe risco? Existe, mas também existe a segurança, né? Para a gente poder fazer essa atividade, tem todo um procedimento de segurança que é utilizado. Até porque o próprio alpinista ou escalador, quando ele está fixando essa proteção, ele está pensando na vida dele também, não é? Porque outros usarão, mas ele usará. Sim, lógico, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem um cuidado muito grande, por conta da atual tecnologia, a gente também pode fazer isso, né? Nós conseguimos fazer isso. Calcular onde realmente é o fator de risco para a pessoa que está escalando e proteger mais nesse lugar. Esse lugar sempre está mais protegido. As novas vias vêm sendo pensadas dessa maneira. E como é que fica a questão de equipamentos, Tadeu? Equipamento, hoje em dia não é tão difícil o equipamento no Brasil, né? A maioria é produzida fora do Brasil ainda. Nós temos produção nacional, mas é só de determinados equipamentos, como calçado, a cadeirinha que a gente usa de segurança. Esses são produzidos aqui. Alguns mosquetões, que são os ganchos que a gente trava na parede, mas a maioria vem de fora. Corda, essas coisas vêm de fora. E tudo tem uma qualidade tremenda. Tem, e tudo é testado, né? Então, aguenta muitas vezes o peso do próprio ser humano. Uma corda hoje aguenta 2.000 quilos, né? Uma cadeirinha também, um mosquetão também 2.500 quilos. Então, são equipamentos super tecnológicos, né? E normalmente quando a gente vê ou ouve falar de algum acidente, normalmente é porque o próprio alpinista ele acabou cometendo algum tipo de erro. Hoje, aqui na história de Andradas não existiu nenhum acidente por conta de falha mecânica,
né? Não foi equipamento que falhou. E a maioria dos acidentes é isso que acontece. Não é mecânico, não foi o equipamento que falhou. E sim foi um erro do escalador. Né? Um erro humano, na verdade. O último que a gente teve com morte aqui, e na verdade foi o único que a gente teve com morte aqui em Andradas, foi um acidente com abelha. Ah, sim, quer dizer, é totalmente alheio. Uma questão mais da natureza. Da natureza e também por imprudência também, porque já tinha sido avisado que aquele lugar tinha abelha, né? E a pessoa, o escalador na época, acho que ele imaginou que já não tinha mais e acabou se prejudicando. Ninguém acredita que vai acontecer. Ninguém acredita, com a gente. Né? Ninguém acredita. Agora, qual que é a diferença dessa escalada que vocês fazem nessas formações rochosas para, por exemplo, aquilo que a gente vê às vezes a pessoa subindo ou descendo um prédio, um edifício? Então, lá o que acontece na escalada é que são várias modalidades dentro da escalada. O que a gente utiliza muito aqui na região é um tipo de escalada que se chama escalada tradicional, que ela mistura várias técnicas juntas, desde fendas a proteção fixa, nessas subidas de prédios, de trabalho em altura, né, que até hoje é chamado de alpinista industrial, né, você usa equipamentos, você faz acesso por corda. Então você não escala um prédio para trabalhar, você acessa ele por corda. Então tudo você sobe ou desce pela corda. Então, o seu trabalho, a sua linha de acesso é diretamente a corda. Quando nós estamos escalando, na verdade, a corda é a nossa segurança. Porque o seu braço é a sua perna. Justamente. É você que está subindo. Então, a corda vai ser acionada se você precisar de segurança. Né? Se você caiu, no caso. Ou se você vai descer a rota que você fez por rapel. Aí você vai utilizar a sua corda. O nome é rapel. Rapel, a descida é rapel. Entendi. Agora, outra dúvida. Por exemplo, eu tô ouvindo você falar a palavra escalador. Você evita a palavra alpinista? Não tem, ou tem diferença? Existe uma diferença, sim. O alpinismo, ele acontece nos Alpes, por exemplo. Né? Entendi. Mas sempre é muito comum se referirem a quem escala ou quem está na montanha como alpinismo, porque acho que foi a palavra mais divulgada até então para esse tipo de atividade. Mas a mais correta seria um escalador. O que faz esse escalador? Ele pode ser alpinista, por exemplo. O escalador pode escalar rocha, ele pode escalar neve. Entendi. É que a palavra alpinismo ela acabou ficando muito grande, né? Justamente. É muito comum a gente lidar com a palavra alpinista. Até o trabalho em altura, trabalho industrial, virou alpinista industrial. Né? E trabalha num prédio, por exemplo. Trabalha no prédio. Isso eu ia perguntar para você. Ou seja, você começa escalando de fim de semana um esporte, pode até ganhar um dinheirinho com isso. Que hoje, na verdade, existe até norma para trabalho em altura. Então, existem normas, regras, equipamento correto. Antigamente não existia isso. Então, eu comecei assim. Eu escalava, por escalar, precisava de uma manutenção no alto. Acabei indo trabalhar em altura e na época não existia essa coisa de equipamento correto para trabalhar em altura. A gente usava o equipamento esportivo para fazer trabalho industrial. Passado o tempo, chegou no Brasil que existia equipamentos para trabalho em altura mesmo. E hoje existe uma norma, você tem que ter curso, né, para poder fazer isso. Então, um escalador não pode simplesmente falar, agora eu vou trabalhar em altura, estou apto a trabalhar em altura. Não. Ele tem curso para fazer também. O sistema evoluiu. Muita gente, muitas normas, tem certificação internacional. Agora, basicamente, esse trabalhador, ele vai o quê? Lavar a janela de prédios e pintar prédios? Pra você ter ideia, eu já montei de decoração de Natal, a manutenção de lâmpada à torre eólica. Eu já trabalhei com todas essas questões. Vai muito além de limpar a janela. Usina termoelétrica, plataforma da Petrobras. Então, você tem uma carteira de clientes já, então, Tadeu? Na verdade, eu sou um prestador de serviço, né? Então, a empresa pega uma pasta de uma Petrobras, ela contrata o pessoal para trabalhar em altura para ela. A maioria das vezes é assim que funciona. Mas hoje já existem empresas no Brasil que têm o seu grupo de trabalhadores fixos. Em Campinas é uma cidade que já tem acho que pelo menos 2 ou 3 empresas de trabalho em altura. Muito interessante. Nós estamos conversando com o Tadeu de Oliveira. Ele é escalador, nem vou falar alpinista mais, hein, Tadeu? Ele é também educador ambiental, tá? Mora aqui em Andradas. Eu gosto de falar
bairro do Pântano, do Pantano. O correto é bairro do Pântano, mas as pessoas mais antigas falam Pantano. Eu acho assim que essa raiz cultural, até deveríamos falar bairro do Pantano. Né? Você sabe, a gente tem uma linha a gente foi atrás também para entender, né? Porque a gente chegava lá, Pantano, não, tá errado isso aqui, é um pântano, né? Não, Pantano. A gente chegou numa conclusão que é uma influência italiana. Então é o Pantano. Ah, é um sotaque. E ficou. É italiano tentando falar pântano. Que Pantano. Coisa mais linda. É a conclusão que a gente chegou de ir atrás para tentar entender o porquê do nome. Não, era isso mesmo que significava. Que pra gente, na verdade, é um brejo, né? Sim, a gente acaba até batendo. Oi, Cássio. Faz sentido, né? A pronúncia italiana, né? Forte, né? Na vocal. A gente acaba até, às vezes, batendo um pouquinho a cabeça aqui, sabe, Tadeu? Vamos falar pântano ou pantano? Não, o pântano é o correto, o português correto, mas o pantano é a tradição, é a raiz, é aquilo que tem que ser preservado, né? Então, às vezes a gente fala pântano, às vezes a gente fala pantano, e estamos indo nessa toada ainda, sem saber exatamente qual é o termo definitivo que a gente deve adotar. Justamente. Tadeu, eu quero então agradecer a sua participação no Jornal da Cidade. A gente podia conversar muito mais coisas, mas vamos fazer assim, ó. Quero terminar com uma pergunta, e você também, se tiver telefones para deixar, contatos para o pessoal poder, inclusive, se aventurar nesse esporte tão maravilhoso, que é um esporte seguro, que faz bem para o corpo e faz bem para a alma, não é? Com certeza. A pessoa lá em cima, ela vê uma natureza exuberante. Muito linda. A visão de lá, olhando de cima da Pedra do Elefante, né? Para Andradas é a coisa mais linda que tem. E no meio da pedra, lá, se o cara trabalha num escritório a semana inteira, ele relaxa, né? Tem gente que fala, pratique yoga, faz meditação. Eu falo que a minha meditação é escalar. Porque quando você está lá, você está muito concentrado, muito fixo aquilo tudo, né? E você está mais sensível, mais sensitivo a todas as mudanças. Você percebe a mudança do vento, desses mínimos detalhes que no dia a dia a gente deixa passar, né? E é um esporte acessível a todos. A todos. Uma das ações que a gente quer é justamente capacitar a comunidade local. Para você ter ideia, já tem um escalador da área rural. Então, um trabalhador da área rural que escala, né? Já escalou mais. Hoje em dia ele está meio parado, mas já escalou. E a gente já sabe de outras pessoas que têm essa vontade também. Então, uma das ideias é dessa possibilidade para essas pessoas, né? Mas andradenses são poucos, então, ou praticamente... Andradense está aumentando, viu? Hoje temos, acho que uns 5 andradenses escalando. Entendi. Então, antes não tinha nenhum. E você ministra aulas? Isso, a gente vem ministrando os cursos. Recentemente um andradense fez curso com a gente, que é um atleta aqui de Andradas, de corredor de montanha, que é o Lucas Ribeiro. É um corredor muito bom de montanha e que migrou também, quer saber um pouco da escalada e está escalando com a gente também. Vai que ele sobe a montanha correndo e não consegue descer. Né? Todo seguro aí é pouco. Ô Tadeu, eu quero então que você deixe aí telefones, contatos para o pessoal te encontrar. Eu vou deixar o contato do blog e do Facebook. O Facebook é Bramido do Elefante. Se você colocar lá, ele vai sair. E o blog é bramidodoelefante.blogspot.com.br. Esses são os contatos. Melhor contato para trilhas, para fazer caminhada, travessia, curso de escalada. A gente vem ministrando bastante coisa. E vem grupos para fazer trilhas por aqui também? Vem, muito. Muita gente de Campinas, São Paulo, vem para cá, porque Andradas está num ponto muito estratégico, né? Porque ele está em Minas, mas está na divisa do estado. Entendi. Não consegue abranger todas essas outras cidades. Está a 240 quilômetros de São Paulo, 120 de Campinas, e essas pessoas estão acostumadas a caminhar por aí. Ou seja, já saímos de um assunto relacionado à escalada e já entramos em turismo rural e outro. Eu vou até te convidar para voltar daqui uns dias aqui no Jornal da Cidade para a gente emendar esses outros assuntos, porque senão eu já começo a perguntar sobre essas outras coisas e o jornal não vai ter continuidade. Tadeu, obrigado de coração pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Acho que é um trabalho magnífico. Não, obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui
explicando um pouquinho o que é a escalada, o potencial de Andradas, né? E muita coisa vai vir aí para acontecer pro bem pra gente aí, vai ver. Isso mesmo. Nós conversamos então com o alpinista, na verdade escalador, educador ambiental Tadeu de Oliveira. Ele trabalha lá no Pantano, tá bom? Você, ouvinte da Rádio Vinícola, pode procurá-lo, que você o encontrará. Faça seu curso, tire suas dúvidas e seja feliz escalando montanhas. Jornal da Cidade.